Meu nome é Lucas, então vamos lá. Estou aqui para explicar a técnica de transição NAT64. Então vamos para umas observações primeiro. A técnica de transição NAT64, ela utiliza clientes IPv6, hosts clientes IPv6, e possibilita a comunicação entre os destinos IPv6, a comunicação dos endereços IPv6 com destinos IPv4. Então, de clientes IPv6 para destinos IPv4. A técnica NAT64 utiliza o subprotocolo DNS64. O que é o DNS64? Ele realiza a resolução dos domínios dos endereços para IPv6. Ou seja, quando o cliente requisitar o endereço de um domínio, ele vai receber do DNS, ou seja, o sistema de domínios, o endereço em IPv4 e vai converter ele para IPv6 para devolver para o cliente. Então vamos lá. A última observação, o endereço NAT64 ele converte os cabeçalhos do IPv6 para os cabeçalhos do IPv4. Ou seja, ele vai realizar a conversão do endereço hexadecimal por endereço decimal. Então, dessa forma, o NAT64 é um intermediador entre os dois protocolos. Então, como é que funciona essa técnica de transição? Eu vou desenhar aqui um esquema para poder explicar. Então, tudo começa quando a gente tem um cliente e ele vai querer fazer uma consulta, vai querer realizar uma comunicação com um determinado servidor, um site, né? Então, digamos que esse cliente aqui, um exemplo, ele fez quis aqui entrar no domínio www.exemplo.com. Essa query desse domínio vai ser mandada para o servidor DNS64 e do DNS64 vai ser mandado para o DNS. O DNS então vai devolver o endereço IP desse site, que é aqui, como exemplo eu botei 192.0.2.1 e vai mandar de volta para o endereço DNS64. E o servidor DNS64 vai pegar esse endereço e vai converter para o protocolo IPv6. Então, esse endereço aqui em IPv4 vai ficar dessa forma aqui, 64FF9B C00201. E vai devolver isso aqui para o cliente, porque o cliente só pode se comunicar em maneira de IPv6. Então, para o cliente, toda a comunicação está sendo em IPv6. Porém, por debaixo dos panos, está sendo realizado esse processo aqui para o endereço que era em IPv4 ficar em IPv6. Mas tudo bem, agora que o cliente sabe qual é o endereço desse site, ele vai poder mandar o pacote TCP dele para esse site. Então, ele manda o pacote, porém o pacote TCP desse cliente vai estar, obviamente, em IPv6. E o servidor destino não pode receber dessa forma. Então, o que acontece? Ele vai chegar aqui no seu gateway, que é o gateway NAT64. E o gateway NAT64 vai pegar esse pacote que está em IPv6, converter para IPv4 e mandar para o servidor. O servidor, né, que a gente descobriu que é esse, 192.0.2.1. Então, beleza. Após o cliente mandar o seu pacote em IPv6 ser convertido para IPv4, chegar no servidor, o servidor vai, da mesma maneira, mandar uma resposta para o cliente. Mas a resposta vai vir em IPv4. Então, da mesma maneira que foi, vai voltar. A resposta vai voltar para o gateway NAT64. E essa resposta em IPv4 vai ser convertida de volta para IPv6 e vai voltar para o cliente. Ou seja, na visão do cliente, toda a comunicação foi realizada puramente da maneira IPv6. O que possibilita a comunicação com o IPv4 vai ser o gateway NAT64 para realizar a comunicação dos pacotes e o DNS64 para realizar a resolução do domínio. Então, dessa maneira, o DNS64 e o gateway NAT64 vão ser os intermediadores
dos protocolos IPv6, ou seja, desse lado de cá, IPv6, e desse lado de cá, IPv4. Então, para resumir, o cliente deseja se comunicar com um determinado servidor, nesse caso, o www.exemplo.com. O cliente vai enviar uma solicitação ao DNS64 para descobrir o endereço IP desse site. Sabendo que o endereço de IP do site é 192.0.2.1, o DNS64 vai responder para o cliente o endereço convertido em IPv6, que é 64.2.ff9b.2.c00.2.201. Então, dessa forma, o cliente vai enviar pacotes para esse endereço, os pacotes vão chegar no gateway e o gateway vai realizar a tradução dos protocolos para IPv4 e vai mandar para o servidor. E da mesma maneira, o cliente vai receber a resposta do servidor em IPv4 na forma traduzida em IPv6, que foi traduzida pelo NAT64, e dessa maneira é como funciona a técnica de transição NAT64.